Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ABVcast, o podcast da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu sou o Rodrigo Loureiro e no episódio de hoje nós vamos discutir os desafios, as lições de casa que precisam ser feitas pelos gestores na hora do fundraise, tanto em Private Equity quanto em Venture Capital. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui duas convidadas muito especiais, Milena Oliveira, sócia cofundadora da Volpe Capital, e Maíra Fregonese, falei Fregonese. Fregonese, perfeito, que é Global Head Account, é isso? Global Head das Key Accounts. Global Head das Key Accounts, perdão, do Pátria. Olha só, duas convidadas muito especiais comigo. E eu vou começar então perguntando para vocês duas, como que vocês enxergam o cenário atual de captações? Como que tá esse momento? A demanda tá alta, não tá? Vou começar com a Maíra, já que eu errei o nome dela, perdão. Por favor, Maíra. Imagina. Bom, acho que essa pergunta é a que todo mundo faz, né? E ela tem duas perspectivas. Captação no Brasil e captação fora do Brasil, né? Captação para o Brasil. No Brasil, acho que a gente vê um cenário que, claro, tem o desafio da taxa de juros estar alta, tem um desafio do investidor querer produtos mais líquidos e estar mais seletivo, mas tem um mercado seletivo aberto. O mercado não está fechado para a captação. Você tem que adaptar o produto para o ponto de vista que o investidor está nesse momento. O que a gente vê, de fato, que eu acho que é uma evolução nos últimos anos, é que esse investidor ele tem estado com a classe de ativos de fundos privados dentro da sua carteira. Às vezes até com uma diversificação, já com mais de um ativo dentro do fundo, mas antes isso era uma exceção. Hoje em dia, acho que tem um movimento de democratização desse acesso a essa classe de ativos que tem acontecido e está bem forte cada vez mais, que tem disponibilizado produtos com formatações que atendem às demandas, às restrições desse investidor. O Pátria acho que tem feito parte bastante disso nos últimos anos, nos anos recentes, captando aí volumes grandes de investidores de varejo, de investidores institucionais com produtos formatados especificamente para eles. E aí, a perspectiva de captar para o Brasil também é muito interessante, Uhum. porque o momento é bem favorável. Geopoliticamente, a América Latina está favorecida no mercado mundial, né? Se a gente estima que 70% dos ativos globais, entre líquidos, ações e bonds, e líquidos nos mercados privados, estão concentrados nos Estados Unidos hoje. Se você imaginar algum tipo de redução, 10 pontos percentuais de deslocamento desse capital para outras regiões, então o resto do mundo, Europa, Ásia e América Latina, sendo que na América Latina o Brasil recebe mais do que 50% dos recursos, Uhum. você está falando de um volume muito grande que começa a vir para essa região. E a gente já sente isso com os investidores tendo mais curiosidade. Acho que a América Latina não está de volta ali na programação estratégica do ano, mas ela está como uma alocação oportunística. Eles estão querendo entender qual que é a oportunidade da região nos próximos ciclos. Eles estão visitando mais o Brasil. A gente vê esses investidores vindo para o Brasil. Então, acho que tem uma perspectiva de aumento da alocação global, de capital global para a região. Historicamente, essa alocação é de 1,5%. Nos Uhum. últimos 20 anos, a gente hoje está abaixo disso, cerca de 1% do capital global, mas com uma perspectiva de aumento muito grande até 2030. Milena, se não tá em vento em popa, pelo menos tá no horizonte, então, você concorda? Não, eu concordo. Acho que essa questão macro que a Maíra levantou faz muito sentido. A gente vê essa discussão quando a gente fala com investidores globais, mas acho que a classe de VC ela é um pouco diferente de Private Equity. Ela é uma classe muito mais recente. Então a gente também tem um processo aí de education desse investidor com relação à oportunidade aqui no Brasil. Quando você pensa historicamente, de 2000 a 2007 até 2017, sendo que existia sim antes de 2007, mas era muito incipiente o volume investido na região, somando todos esses anos dava, sei lá, 4 bilhões de dólares investidos na região Uhum. inteira. Isso saltou até 2024, mais ou menos, para mais de 40 bilhões.
Então, hoje a gente tem sim um ecossistema de venture capital com full cycle. Então, a gente tem investidor, a gente tem boas gestoras consolidadas que já passaram por ciclos completos de capital, a gente tem saída, a gente tem segunda, terceira geração de fundadores. Então, é um ecossistema que hoje é mais maduro, mas que ainda precisa de um aprendizado para o investidor global. Que sim, aqui na América Latina temos um ecossistema, especialmente no Brasil, maduro, que tem capital, que tem quem sabe gerir esse capital e tem um empreendedor que sabe aplicar esse capital para construir grandes empresas. Então a gente sente que quando a gente conversa com o investidor lá fora, tem um processo de educação da oportunidade. Tá. Seja em termos de amadurecimento do ecossistema e oportunidade, seja em termos de retorno e performance. Que quando você olha a performance de fundos na América Latina, eles são comparáveis a top tier, decile, quartile de fundos globais. E eu concordo com a Maíra que quando você pensa em alternativas a mercados emergentes, investir em venture capital na China não é mais uma opção viável. Quando você pensa em Índia, é um mercado que está extremamente caro. Quando você pensa em leste asiático, aconteceram alguns casos de fraude. Né? Exato. Então, a América Latina se torna, sim, uma opção para ser analisada não como foco central, mas oportunisticamente para compor o portfólio. E acho que a onda que a gente está vivendo agora de inteligência artificial é um tailwind que vai beneficiar muito a nossa região. Então a gente já vê empresas criando aplicações de inteligência artificial que têm o potencial de se tornar benchmark global. E aí eu vou aproveitar esse gancho, vou até te fazer uma segunda pergunta, que é o seguinte: você falou sobre o amadurecimento. Uhum. E a gente viu o mercado de venture capital passar por grandes mudanças nesses últimos anos, né? Desde ali dos primeiros unicórnios, aí veio 2021, aquele boom, depois um período um pouco mais difícil, agora uma recuperação. O que mudou no comportamento das gestoras, das startups? O que você viu ali de mudanças nesse comportamento? Bem, quando a gente pensa nos últimos 5 anos, muita coisa aconteceu no mundo de VC, né? Então a gente passou para 2017, 2018, um mercado pouco conhecido, com pouco capital investido e poucos casos de sucesso, para uma inundação de capital estrangeiro, o boom. E é importante mencionar que também isso não aconteceu só na América Latina, né? Não foi um problema regional, foi um problema global. A bolha que aconteceu de 2020 a 2019 a 22, mais ou menos, foram 2 anos e alguma coisa, foi um fenômeno global, que sim, também aconteceu aqui. O que eu acho que teve de aprendizado? Primeiro, que esse volume de capital para a região não é saudável. Tá. Então a gente não tem ainda uma maturidade de ecossistema para absorver esse volume de capital. E isso criou excessos. Então criou excesso em tamanho de cheque, criou excesso em Tamanho do valuation. dinheiro, quanto mais dinheiro trouxe mais problema, é isso? Eu acho que teve um lado positivo e um lado negativo. Qual foi o lado positivo? Ele ajudou a criar o ecossistema que a gente tem hoje, Entendi. que é um ecossistema mais resiliente, empresas que passaram por essa crise, saíram do outro lado, com modelos melhores, com economics melhores, com founders mais experientes. Então, esse volume de capital que veio para a região, ele ajudou a desenvolver o ecossistema, em número de gestoras, em número de empresas, em experiência de founder, em atratividade de talentos para essa classe de ativo. Quando você pensava em 2015 e falava, poxa, eu vou trabalhar numa startup, imagina, os seus amigos, familiares falaram, você tá maluco, você não pode fazer um Pra negócio sair de uma grande desse. empresa para uma startup. Exato, não era uma opção. E agora é. Então, hoje em dia, quando você fala, poxa, eu vou empreender, eu vou trabalhar numa startup, eu vou fazer um negócio diferente, criar um produto disruptivo, as pessoas entendem que isso é algo que pode dar certo. Eu acho que a cultura do empreendedorismo no Brasil é algo que esse volume de capital ajudou a desenvolver, ajudou a dar visibilidade. E no Brasil nós temos grandes talentos que precisam ser explorados, que precisam de ferramentas para criar produtos que tenham alcance global. Então, acho que esse foi o lado positivo. Qual foi o lado negativo? Não teve disciplina de valuation, não teve disciplina de gasto pelas empresas, e isso acabou, muitas vezes, levando os founders a perder o foco do produto, porque tentava muita coisa ao mesmo tempo, não ter disciplina em como gastar esse dinheiro, criando modelos de negócios que não eram sustentáveis. Então, acho que esse foi o lado ruim, abre aspas, aí, desse excesso de capital. Eu acho que o ponto principal quando você olha para as empresas que efetivamente quebraram nessa época, são pouquíssimas. Sim.
As empresas que conseguiram atravessar essa fase, saíram do outro lado, estão gerando caixa, com modelos sustentáveis e com times muito mais experientes, é a grande maioria. Então, quando a gente olha para o nosso ecossistema hoje, em 2025, depois de tudo que aconteceu, ele é um ecossistema muito mais forte, muito mais resiliente e com muita oportunidade de investimento em empresas melhores, com modelos melhores, founders mais experientes e com foco muito maior no crescimento dessa empresa. Maíra, esse comportamento teve mudanças, na sua opinião, também? Queria ouvir um pouquinho de você. Acho que sim, acho que o investidor ele está mais participativo. Inclusive aqui no Brasil, a gente vê os investidores fazendo uma alocação e querendo entender. Não é um blind fund, não é um fundo que você vai fazer o investimento que você quiser e vai contando para ele de vez em quando. Ele quer entender a companhia, o ativo que está investido, ele quer participar. Isso também para os tradicionais investidores, family offices, private banks, desses fundos estão querendo fazer uma alocação adicional em co-investimentos, eles querem se sofisticar e hoje em dia eles comparam mais do que antes as oportunidades no Brasil com oportunidades lá fora. Eles não estão 100% olhando para o Brasil, estou falando dos investidores aí mais sofisticados, mais estruturados, que são né, dentro do Brasil. Lá fora tem um movimento também interessante de uma passividade para um trabalho em conjunto. Primeiro que eu acho que ouço de muitos investidores lá de fora que ser local é mais importante do que nunca hoje em dia. Então, companhias globais, grandes plataformas, terem times locais onde elas operam, com expertise local, com track record local, a presença forte local ficou muito valorizada. É muito importante com tudo o que tem acontecido. Uhum. Isso é uma coisa. A segunda mudança e evolução desses investidores grandes, institucionais, que são quem ditam as tendências Sim. desse mercado, globalmente falando, eles estão passando de uma relação passiva de produto para uma solução, para uma relação de parceria mais ativa. O que é isso? Antes você chegava lá com o produto que você tinha, em mãos que você queria vender, era com um contrato de adesão. E todos entravam, todos os tipos de investidores entravam no mesmo veículo. Acho que essa é uma mudança até estrutural da indústria. Hoje em dia, você faz veículos, dentro da mesma estratégia, veículos formatados para diferentes tipos de investidores. E esses investidores maiores, eles querem soluções customizadas. Eles querem soluções temáticas, setoriais, com investimentos e não mais apenas aquele fundo padrão em que todo mundo entra. Isso é super importante para a indústria, porque você tem que ter uma flexibilidade e você tem que entender esse investidor. Você deixa de ser um alocador de produto para você virar um solucionador de capital para ele. E isso muda a relação. E aí, quando você fala desse investidor, a gente está falando de investidores internacionais, mas para fora do Brasil ou investidores locais mesmo? Esse último nos internacionais. E aí eu vou pegar esse gancho. Tem alguma estratégia ali formulada, ali um livro, regras que vocês seguem ali, fala assim, ó, tem que ser assim, tem que ser feito dessa forma para atrair a atenção desse investidor? Ou cada investidor é cada investidor, isso muda de perfil para perfil? Certo. Bom, as regiões têm suas peculiaridades. Os investidores dentro de uma mesma região também têm suas peculiaridades. E aí aquela frase, né? Me levou 25 anos para poder captar em 6 meses. Ou no caso do Patra, 37 anos para captar em 6 meses. É uma construção, tudo isso, e cada vez que você tem mais tempo de estrada e tem mais conhecimento e mais proximidade, você consegue entender melhor como atender a essas necessidades e como se estruturar para isso. Mas muita gente aqui no Brasil, muitos gestores fazem essa pergunta, né, de como eu começo a captar lá fora, o que eu tenho que fazer? A minha pergunta primeira, e eu adoro falar sobre isso, quando você quer captar? Ah, daqui 3 meses. Então você está 2 anos atrasado, 2 anos e 3 meses atrasado, porque isso leva tempo para ele te conhecer. É um processo de uma diligência, mesmo você não estando captando. Então, você está lá, acho que a pergunta que o investidor quer saber é quem é você quando você não está captando? Eles falam, me visitem quando não estiver captando. Eu quero conhecer você por trás daquele pitch. Quem é você, sua história, o que você vende por trás da sua estratégia, né? E eu falo muito dos 3 Cs que a gente tem que levar, que é uma trilha de sucesso. Clareza,
consistência e comunicação. Acho que esse é um caminho muito bom, não só para lá fora, mas aqui também. Clareza de qual é o valor que você traz para a carteira dele, por que você, para fazer essa estratégia que você tá, quais são os seus KPIs, como você se compara com os benchmarks que ele segue, que são importantes para ele, porque eu vejo muitas casas fazendo propostas sem saber qual é o retorno-alvo daquele investidor, o que ele segue, se o seu retorno que você está apresentando é bom ou ruim. Então, clareza, consistência, para mim, é mais importante do que tudo. A gente vive em ciclos, a gente está em mercados emergentes, então ele quer ter consistência de equipe, de estratégia, de retorno, de resultado. Ele sabe que você vai atravessar ciclos e ele sabe o que ele pode esperar de você. É uma palavra muito importante na captação, porque são relacionamentos de longo prazo. Ele precisa ter essa consistência. E, por fim, comunicação. Comunicação, ela vai de proximidade, visitar quando você não está captando, transparência, acho que é uma palavra muito importante nessa relação. E isso gera uma pergunta que os gestores têm medo, geralmente, que é: onde você errou? Quais são os seus erros? E meu conselho é: não tentem minimizar os seus erros, diminuir, camuflar. É bom para você. Quando o investidor chega nesse tipo de pergunta, é porque ele está engajando, ele está te dando a chance de se mostrar, de te conhecer. Sim. E nisso, tem duas coisas, né? Ele acha bom você ter errado, faz parte do processo de maturidade, ele sabe que você vai errar. Se você fala que não errou até agora, é porque você está prestes a errar com ele, possivelmente, nos próximos ciclos aqui. Acho que tem duas coisas sobre o erro. Admitir o erro, mas, olha, eu não vou... primeiro, eu vou acertar mais do que eu errei, né? Ou eu acertei mais do que eu errei, porque esse é o motivo da minha existência. Caso contrário, não existiria mais. Então, acertar mais do que errar. E número 2, cometer erros novos e não os mesmos erros. Porque é sinal que você aprendeu com aquilo, amadureceu, e o erro vai estar na conta dele. Milena, então trazendo para o Venture Capital, quais estratégias você considera que são mais relevantes nesse momento? Então, acho que a Maíra tocou em vários pontos muito importantes de captação, né? Que eu concordo 200%. Eu acho que tudo envolve 3 pontos. Acho que o primeiro é relacionamento. Eu acho que esse ponto que ela trouxe de, poxa, você conhecer a pessoa antes. Se você for parar para pensar, a gente está numa classe de alternativos e líquido. Demora anos, muitos anos para maturar, para você ver algum tipo de performance. Então, a gente brinca que o fundo, ele dura mais que muito casamento, né? Então, é um fundo de 10 anos, 11, 12, 15 anos. Então, você precisa ter uma relação de confiança muito grande com esse investidor do fundo. E como é que você constrói isso? Ao longo do tempo. Então, realmente, a captação que a gente faz hoje são relacionamentos que a gente criou 5 anos atrás. E que a gente atualizou trimestre a trimestre, o que deu certo, o que não deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, o que está dando certo, o porquê deu certo. Eu acho que a transparência nos reportings também é algo muito importante de ser feito com os investidores. É algo que a gente recebe dos nossos investidores como algo que eles gostam muito no nosso trabalho. A gente é extremamente transparente em marcação de portfólio, em performance das companhias, em falar o que está dando certo, o que não está dando certo e o que nós estamos fazendo para resolver o que não está dando certo. Então, acho que essa transparência, ela cria uma relação de confiança que é importante quando você pensa em um produto que o capital daquela pessoa, daquela instituição vai estar travado com você por tanto tempo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você criar uma relação de confiança com transparência, clareza e uma comunicação muito forte. Acho que esse é o primeiro. Eu acho que o segundo é você fazer o seu dever de casa, que eu vejo que muitas casas não fazem. Então, assim, você vai apresentar uma oportunidade, aonde você está no mundo? Quem é você no Brasil? Quem é você na América Latina? Quem é você com outros países emergentes? Como é que você se compara em termos de performance? Então, poxa, você fala que o seu TVPI é X, que o seu IR tá X, que o seu MOIC tá X. Tá, isso é bom, isso é ruim? Comparado com os peers, como é que isso está posicionado? Ele é top decile, top quartile? Então, assim, eu acho que falta ali um pouco de um dever de casa para educar mesmo aquele investidor e falar, poxa, essa performance é boa por causa disso, disso e disso, aqui tá a fonte, são esses os benchmarks que eu tenho acompanhado. Então, acho que tem um processo, de novo, de educação sobre a oportunidade e de performance
que é muito diferente de produto a produto. Então, Venture Capital é uma classe que ela vai amadurecendo e tem um J-curve. Sim. Então, não adianta nada, assim, você tem que falar da sua performance, sei lá, no ano 1 vai ser 1, 2, 3, assim, isso vai melhorando ao longo do tempo, mas você não explica isso para um investidor e consegue demonstrar para ele que você está seguindo o J-curve, né? A gente, na nossa apresentação institucional, a gente tem um gráfico mostrando, olha, esse é um J-curve esperado, é aqui que a gente está posicionado, essa é a evolução do portfólio do fundo até agora, que mostra né, que o J-curve ele efetivamente está acontecendo. Então, esse tipo de trabalho, que é bem geek, e o André, enfim, meu sócio no fundo, ele é a pessoa de dados que vai atrás, que gosta de mostrar essas informações, eu acho que isso ajuda muito na captação, é essencial. E vou trazer aqui um tema atual, então, que é a inteligência artificial. Todo mundo agora só fala em inteligência artificial, comparam a inteligência artificial com o que aconteceu na internet ali nos anos 2000, aquela bolha do e-commerce e tudo mais. A bolha que foi positiva, né, só nesse sentido. Como vocês estão enxergando hoje a inteligência artificial? Porque tá todo mundo falando disso. Há limites que de repente já estamos chegando ou ainda vamos desbravar muito mais coisas e tem muito mais dinheiro que pode chegar para esse mercado? Eu vou começar com você, Maíra. Tá ótimo. Eu acho que a inteligência artificial muda os parâmetros e o modo de fazer em vários aspectos dentro do nosso mercado, né? Quando a gente pensa em teses, né, teses inteiras estão sendo moldadas em torno da necessidade mundial para atender essa crescente tendência. Então, você vai falar de data center, você vai falar de infraestrutura digital, ele muda a saúde, diversos setores afetados assim profundamente. Então, em termos de teses, a gente já vê aqui, eu estou falando alguns nomes porque Sim. o painel não é sobre isso, mas a gente poderia fazer uma sessão inteira sobre isso. No value creation, né, na criação de valor das teses, também já tem um impacto grande. Só para dar um exemplo, a gente tem algumas companhias que não têm, elas não são tech, são companhias distribuidoras, por exemplo, e mais de 20% das receitas delas não tem nenhuma intervenção humana. Uhum. Então, isso é um comecinho de transformação que a gente consegue citar. Num outro âmbito, vocês estavam falando aqui, e eu concordo muito com a Milena, da importância do reporting, né, dos relatórios, do pós-venda, da educação desse investidor, eu acho que melhora muito. Diligência de uma forma mais eficiente. Acesso mais rápido à informação e a uma informação mais customizada. Outra coisa que você também mencionou, Milena, que é como é que você prepara seus dados para mostrar para esse investidor. Esse retorno que eu estou te mostrando é bom ou ruim? Ele nem vai, você não vai precisar falar, porque ele já vai ter, quando ele te encontrar, hoje em dia ele já tem à disposição o que deveria ser esperado para a sua classe de ativos, na sua região, como isso se compara com o mundo inteiro. Então, a troca de informações, eu não preciso mais só estar focada no que você está me dizendo, porque eu tenho um acesso muito mais rápido, né, de todos os mercados. Você também, como gestor, vai ter acesso ao que tipo de retorno que eu quero. Como que eu reporto? Em que fundos que eu já investi? Como é que está a minha carteira performada versus o retorno? Então, uma facilidade como é que assim, está o meu tremenda, momento, né? Uma facilidade tremenda. Mas tem um outro aspecto que é interessante para a gente aqui na região, que eu acho legal destacar. Eu acho que ele vai ajudar a tirar a emoção, o aspecto mais emocional e mais de indução da decisão da alocação, por exemplo, geográfica. A América Latina não é hoje a região que eles acordam lá fora do Brasil. Ah, eu quero procurar um fundo no Brasil, na América Latina. Eu vou ganhar uma meta, vou bater uma meta se eu fizer isso. Não é. É uma região que você tem que explicar, você tem que educar, você tem que convencer e vai ser uma alocação menor dentro do portfólio como um todo. Mas eu acho que você ter uma análise mais técnica e quantitativa com a IA na formação dos portfólios e onde o seu portfólio está com essa lacuna, onde a América Latina, tecnicamente, o Brasil, uma alocação, vai agregar no seu nível de retornos esperado, eu acho que vai nos ajudar também a receber um capital que não olharia para a gente normalmente. E eu acho Helena, que. completa para mim, por favor. Eu acho que o que a IA traz pra gente no que a gente tá falando agora de fundraising é que ele aumenta o interesse para nossa região. De verdade, a gente tem sentido isso nas conversas especialmente com investidores institucionais globais. Por quê? Porque a gente efetivamente tem uma oportunidade muito grande na América Latina, especialmente no Brasil,
com o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Por quê? O Brasil é top 2 mercado de Netflix, Meta, Uber, WhatsApp, etc. O nível de adoção que a gente tem no Brasil não se compara ao nível de adoção em outros mercados. O nível de penetração que essas plataformas tecnológicas têm no Brasil não se compara com o de outros mercados. E o nível de infraestrutura que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem mais smartphone no Brasil do que a gente tem de população. Também não se compara com outros mercados. Então, a gente tem toda a base para que essa nova tecnologia floresça e crie soluções disruptivas. Por quê? Porque a gente tem muita ineficiência, a gente tem muitas dores. Então tem muita coisa que hoje não funciona e que vai passar a funcionar com inteligência artificial. E o terceiro ponto é time. Uma coisa que a gente sempre ouvia de investidores institucionais de fora era, poxa, mas por que eu vou investir num fundo que investe em empresas no Brasil, no México, etc., sendo que os melhores times estão em São Francisco? Sendo que quem efetivamente consegue criar algo inovador e disruptivo está no Bay Area. E a verdade é que agora a gente não precisa disso, em sua grande maioria. Então, a democratização que está acontecendo com inteligência artificial, ela é revolucionária. Então, hoje eu consigo ter na América Latina, ao invés de ter a necessidade de contratar um time de 100 engenheiros de dados, eu tenho ferramentas de inteligência artificial que me ajudam a chegar num resultado muito parecido, com um custo muito menor e com muito menos gente. Isso é transformacional para países emergentes, porque a gente consegue atingir um nível de eficiência, a gente consegue atingir um nível de desenvolvimento de produto que antes simplesmente não era possível, porque não tinha capital, porque não tinha gente o suficiente qualificada para fazer esse tipo de desenvolvimento. Então a gente agora está num ambiente muito propício para o desenvolvimento de novos produtos. E de verdade, eu falo isso para os investidores do fundo, para os potenciais investidores do fundo, porque eu realmente acredito. A gente vai criar no Brasil produtos transformacionais e que vão ser benchmarks globais. A gente já tem algumas empresas que fazem isso e que estão construindo esses produtos. E agora vai ser a nova onda dos próximos 10 anos dessas empresas. E quem não tiver exposição a essa classe de ativo na América Latina não vai se beneficiar desses ganhos. E eu acho que quando a gente conversa com o investidor institucional e mostra essa oportunidade e essa onda transformacional, existe um interesse maior, né, em conhecer, em aprender, que não existia há 2 anos atrás. Então ninguém está dizendo que vai ter um OpenAI aqui na América Latina. Sim. Pode ser que tenha? Pode ser, mas não é provável, pelo volume de capital que é investido nesse tipo de negócio, etc, etc. Mas com certeza teremos aplicações de inteligência artificial que vão ser transformacionais e, de novo, pelo tamanho dos nossos problemas, pela necessidade de gerar eficiência, reduzir custo, podem sim se tornar benchmarks globais. Pensando até, né, que a inteligência artificial ainda está no começo. A gente está vendo toda essa evolução tão rápido, mas ainda está no começo. Mesmo grandes empresas de serviços de streaming, de hospedagem, enfim, elas ainda não incorporaram totalmente inteligência artificial. Então ainda tem muita oportunidade. Sim. E aí eu queria perguntar para vocês em relação a investimentos, em relação a buscar investimentos, voltando aqui para o tema do nosso podcast, em um ciclo que é um pouco mais desafiador, que sabe que o mercado ele é cíclico, vai ter um ciclo um pouco mais, uma parte mais fácil, um momento um pouquinho mais complicado, num ciclo mais desafiador. Onde buscar capital, como reagir, como trazer dinheiro para dentro. Começar com você, Maíra. Em primeiro lugar, o ciclo desafiador para buscar o capital, ele significa geralmente um ciclo muito bom para investir, né? Então, o investidor que tem esse pensamento, ele sabe que ele vai conseguir, claro, selecionando os gestores que estão há muitos anos no mercado e que já passaram por muitos ciclos. E quem está no Brasil hoje, né, investindo no Brasil há décadas, passar por ciclos desafiadores é parte do nosso dia a dia, é parte do que a gente faz e cabe a você como gestor construir estratégias, construir empresas que atravessem esses ciclos, que cresçam mais do que a média do mercado, mesmo em ciclos de alta, mesmo em ciclos de baixa. Então, é uma perspectiva de ser uma oportunidade de investimento por ser desafiador, por ter alguma instabilidade ou algum ruído
né, no mercado. Uhum. E uma coisa importante para se falar sobre isso é que o investidor, a gente estava em Londres há 2 semanas atrás, até com o Mário Draghi, e a gente falou sobre isso. O investidor, ao contrário do que muita gente pensa, ele compra o risco. O risco é algo, existe na economia uma diferença muito grande entre o conceito de risco e o conceito de incerteza. Risco, ele compra. Então, ele está num momento de instabilidade, ele consegue comprar, ele consegue entender, precificar esse risco. O que ele não compra é o ruído, ele foge do ruído, ele foge da incerteza que ele não consegue metrificar. Então, dito isso, a gente vê grandes oportunidades ao longo da nossa história, da história do mercado de capitais, do mercado de investimentos privados no Brasil. A gente vê grandes empresas, grandes transações, grandes aquisições que foram feitas em momentos de instabilidade de mercado, seja macroeconômica, seja política, e eu acho que isso faz parte. A gente aprende aqui, estando em mercados emergentes, a viver com esse aspecto. Eu, pelo menos em fundraising, em captação, não me lembro nos 20, 25 anos de estrada de ter um momento que eu pense, nossa, realmente tem 2 anos aqui de só notícia boa, interna ou externa, para poder captar. Então, Seria isso até estranho, né? é até estranho, é até de se desconfiar. Aquele momento do Cristo na capa decolando, né? Também não ia durar muito. Então a gente tem que estar acostumado e tem que ter essa visão de que você vai achar boas oportunidades, você vai conseguir negociar melhores preços, você vai conseguir negociar governança muito melhor, porque em momentos de mais instabilidade, o empreendedor, ele precisa de ajuda, não só de capital, ele vai precisar de alguém que entenda de gestão, esteja com ele lá para crescer e passar por aquele ciclo. Então, eu vejo com otimismo no lado do investimento. Claro que isso tem um impacto que a gente vê no mercado de IPO estando mais fechado, né, restrição de saídas ou restrição também de capital, né? Porque não são todos os investidores que pensam dessa forma ou que têm esse apetite de risco. Mas quem tem capital na mão em momentos de instabilidade, que pode investir com coragem, com disciplina, eu acho que pode se dar muito bem. Um papel que eu gostaria de destacar aqui, que acho que vale agradecer e reconhecer, são das agências de fomento, dos fundos de desenvolvimento globalmente, né? Os brasileiros e os de fora. Eles têm um papel fundamental no nosso mercado. Não só eles elevam a governança, elevam a forma do fundo de fazer relatórios, de fazer diligência, de se comunicar, mas eles são os primeiros a vir. E eles são um selo para aquele gestor. Sim. Eles Então, são catalisadores de eles capital, né? multiplicam capital, né? A função deles é Sim, essa. Um pouco do que a gente estava falando, de trazer mais transparência, trazer mais due diligence, fazer o dever de casa mais bem E feito, ser o né? primeiro a pular na piscina, E eu acho né? que é isso, acho que nesses momentos de baixa, eles são os entes que ficam. Eles sempre ficam, eles sempre estão. Então, né, tem vários, né? Desenvolve São Paulo, BNDES, FINEP, FAPESP, os internacionais, né? IDB, AFC, CAF, enfim, a gente DEG. tem o DEG, tem N instituições multilaterais que têm por agenda fomentar essa classe de ativos. Por quê? Porque é uma classe de ativos transformacional para o país, para a economia. Se você não investe, falando agora do universo de VC, em tecnologia, você está fazendo um desserviço para a economia e para o seu país. Porque você cria uma dependência externa dessa tecnologia e você não desenvolve produtos que poderiam gerar muita riqueza para o seu país. Então, esses organismos, eles são muito cientes de tudo isso, né? Essas agências de fomento, elas são eles são cientes disso. E de que é algo perene. Não adianta você olhar um ciclo, né? Quando você olha historicamente, o ciclo ele tem alta, ele tem a baixa, ele tem alta, ele tem a baixa. E isso é normal, isso assusta o investidor que é turista, o investidor que não tem a disciplina, que não tem um programa, que não fez algo pensado. Porque se você pula um vintage de uma classe de ativos, você tem um prejuízo muito grande quando você olha no horizonte de 10 a 15 anos. Porque cada um desses vintage está exposto a coisas diferentes, macro, etc. Então, é muito importante você ter algo programado, algo que seja institucionalizado, que seja pensado, que tenha uma disciplina.
E essas agências multilaterais, elas têm isso. E elas foram um sustentáculo dessa indústria nos últimos anos. Deram um voto de confiança, né? 100%. Acho que o agradecimento da Maíra aqui eu estendo, porque eles foram sim e continuam sendo o sustentáculo de, poxa, não, a gente não vai deixar esse setor, né, enfim, essa classe de ativos de lado, a gente vai sustentar. E não é só o cheque deles. Eles fazem ligações, eles puxam, eles indicam, eles têm um papel ativo. Eles promovem. Eles têm um papel ativo para educar, para chamar capital de outras agências de fomento, para educar investidores que não estão tão familiarizados. Então, acho que a sugestão que fica aqui para quem está ouvindo o nosso podcast é: se você não tem um relacionamento, se você não conhece o trabalho que eles estão fazendo, faça isso amanhã. Porque são pessoas extremamente qualificadas, que têm muito conhecimento de indústria e vão conseguir passar para você não só eventualmente um capital para o seu fundo, mas governança, estrutura, a diligência que eles fazem é extremamente minuciosa. Então, efetivamente, é um stamp de qualidade. Quando você passa por uma diligência de um desses órgãos, é aprovado e você recebe capital deles, é um stamp. Eles falam com os fundadores, eles olham, poxa, todos os números, performance, histórico, o que acertou, o que errou, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, é uma diligência muito minuciosa e que dá um selo ali de qualidade para o fundo que é extremamente importante para a vida do fundo, né? Porque é isso, são instituições que uma vez que elas estão dentro e você faz um bom trabalho, elas continuam, fundo após fundo. Olha só, com essa dica maravilhosa, eu gostei muito dessa dica, eu gostei muito da sua frase também, quem não investe em tecnologia tá fazendo um desserviço, achei sensacional. E com essa frase, com essa dica de vocês duas, eu vou encerrar aqui o ABVcast dessa edição. Um podcast que foi muito interessante porque a gente falou sobre os desafios na captação, tanto de gestoras de venture capital, de private equity, falamos sobre o momento desse setor. Fiquem ligados, acompanhem os próximos episódios. Se você quiser assistir esse episódio, você pode acessar as redes sociais da ABVCap, o episódio vai estar lá. E se você quiser saber mais sobre cursos e eventos, o site da ABVCap tem tudo lá, você pode acessar. Eu conversei com a Milena Oliveira, da Volpe Capital, e com a Maíra Fregonese, agora eu falei certo, do Pátria. Gente, muito obrigado e a gente se vê na próxima aqui no ABVcast. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais.